Olá, queridos, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre a religião. Vamos falar sobre religiosidade, religiões, significados, algumas passagens bíblicas e vamos focar um pouco sobre este tema religião no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por este tema, eu convido você a ficar até o final deste vídeo. Já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Clica no sininho de notificações, assim que quando eu postar um vídeo novo você será notificado. Deixe o seu likezinho e compartilhe com seus amigos. Vamos falar hoje então sobre religião, o que a Bíblia nos fala sobre religião. Nós podemos ver que quando falamos em religião, a Bíblia vai nos falar que a religião é ter um coração honesto e a religião está focada em Jesus. Você já reparou que muitas pessoas dizem que elas possuem e estão naquela religião? A minha religião é a religião tal. Outras pessoas dizem assim: eu faço parte de todas as religiões. Você já ouviu estas formas de falar? Pois é, hoje nós iremos ver aqui na Bíblia o que a Bíblia nos fala sobre a religião, o que é a religiosidade. E nós podemos entender, e eu já gostaria de comentar com você através deste vídeo, que eu não me considero uma pessoa religiosa. Eu não tenho uma religião. Eu sou seguidora de Jesus Cristo e faço parte dos princípios, dos fundamentos da palavra de Deus, seguindo as suas ordens, seus princípios, os fundamentos da palavra, das escrituras sagradas. Então eu sou uma seguidora de Jesus. Eu sigo a Jesus, porque a palavra vai nos dizer que a verdadeira religião, então, é ter um coração honesto, é viver fundamentado na palavra de Jesus. Olha só uma palavra que está escrita no livro de Isaías, capítulo 29 e versículo 13. Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Então a verdadeira religião é Jesus Cristo e não as filosofias. Nós podemos entender que nós fomos desligados, desconectados com o nosso Criador por causa do pecado adâmico. Nós éramos amigos de Deus e nos tornamos então inimigos dele, cortados por causa do pecado. Jesus Cristo vindo à Terra, morrendo por todos os nossos pecados, se tornando culpado como sacrifício, levando sobre as suas costas os nossos pecados, os nossos pesos, ele reconectou, religou a nossa comunhão com Deus. Então vamos ver o verdadeiro significado de um dicionário teológico que está aproximado o significado da palavra religião. Olha só o significado da palavra religião no dicionário de teologia. A palavra é do termo este oriundo de religare, ligar outra vez. Tudo quanto liga o homem à divindade é religião. De acordo com o professor Mário Ferreira dos Santos, se realmente há na religião e sobretudo em suas práticas um ligar de novo do homem ao seu Criador, através dos meios que a religião oferece, preferimos procurar outra origem para a palavra. Há em grego um verbo elegain, que significa venerar, alegou significa ocupo-me de, inquieto-me por. O termo religião é de étimo duvidoso, tanto em religare como em relegere. Ler de novo ou percorrer de novo um caminho. Temos sempre a ideia de dois termos que se ligam, um termo de partida e um de chegada, em que princípio e fim são o mesmo.
Então aqui neste dicionário vai nos deixar bem claro que tudo que liga o homem é considerado uma religião. E a palavra religião significa religar, ligar, conectar o homem com o seu Criador, com a sua divindade. Então nós podemos entender que essa conexão, ela se quebrou, ela se cortou por causa do pecado adâmico. Mas quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e nos tornou inocentes, essa ligação, ela aconteceu de novo. Rasgou-se o véu e o homem se tornou, deixando o estado de escravo do pecado para amigo de Deus, filhos e filhas de Deus. Então fomos religados com o Senhor, fomos conectados com o nosso Criador. Por isso, não somos religiosos, somos seguidores de Jesus. Nós podemos ver que a verdadeira religião é Jesus e não as filosofias, os sacrifícios, porque Jesus já trouxe o sacrifício através da cruz do Calvário. Não vivemos mais debaixo da lei, mas vivemos debaixo da graça. O que a religião vai nos impor? A religião nos impõe condições para que nós venhamos ser abençoados por Deus. E nós entendemos e compreendemos que o único caminho para que possamos e podemos nos conectar ao nosso Criador é Jesus. A única via de acesso, o único meio pelo qual todo o homem consegue se conectar com o seu Criador é através de Jesus Cristo. Porque a palavra vai dizer que Ele é o único caminho. A palavra vai dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ninguém vai até Deus se não for através de Jesus. Então é isso que nos conecta com o nosso Criador. É Jesus, é essa via de acesso. É Jesus, é somente Ele, é o único caminho que pode nos levar ao nosso Deus. Mas existem pessoas que acreditam que todos os caminhos levam até Deus. E nós cristãos não seguimos essa frase. Nós seguimos os fundamentos da palavra de Deus, que é o único caminho, a única via de acesso. Então seguimos somente Jesus. Não precisamos estar debaixo da lei, porque a lei ela já foi sacrificada pelo sacrifício da cruz do Calvário. Ela foi anulada por causa do sacrifício da cruz do Calvário. Existem muitas pessoas que são religiosas. Elas precisam fazer tantas rezas, precisam fazer tantos sacrifícios para obter algo na sua vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que se crermos e formos batizados, seremos salvos. Essa é a verdade. Se crer com todo o coração e com a nossa boca confessar que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. A religião, ela vem muitas vezes para confundir a mente das pessoas. Os fariseus eram religiosos, eles gostavam de mostrar que eram religiosos, oravam em alta voz nas esquinas para que todo mundo pudesse vê-los. Mas Jesus Cristo veio para tornar isso, para anular essas religiões, essas crenças limitantes. Jesus veio para dizer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é o acesso e que nós hoje, graças ao seu sacrifício na cruz, temos o acesso direto com o nosso Deus e temos o nosso Espírito Santo para nos ajudar. A palavra vai nos dizer em Colossenses: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição de homens, rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então nós cristãos evangélicos, nós não somos religiosos, nós somos seguidores de Jesus. Nós precisamos entender que a religião não é algo que foi imposto por Jesus. Jesus, ele veio e trouxe, ele se sacrificou para que nós não precisássemos nos sacrificar. Ele apenas exigiu de nós que nós venhamos amar uns aos outros, fazer boas obras, refletir em nós e dar frutos na terra.
A palavra vai nos dizer que nós precisamos visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, precisamos nos manter isento da corrupção do mundo, não nos contaminar com a corrupção do mundo. Então, a religião, ela não vai trazer isso. A religião vai impor regras. A religião, ela vai impor condições para que você chegue até Deus, vai te condicionar, vai dizer assim: se você não fizer 10 orações, você não vai receber, se você não andar dessa maneira, se você não caminhar até o morro, se você não se sacrificar, Deus não vai te abençoar. E aí o evangelho vem para nos mostrar que Cristo, ele trouxe uma nova maneira de viver, uma nova vida. E o que ele quer de nós é cristãos que demos frutos, que o reino de Deus, ele estaria dentro de nós e que nesta terra nós daríamos frutos. Então não devemos seguir mandamentos de homens, filosofias e sutilezas de homens, mas devemos seguir o que a palavra do Senhor nos diz. Se somos ligados hoje por Cristo, por causa que ele morreu por mim e por você, senão nós não poderíamos mais ter acesso a Deus. Então a palavra vai nos dizer que a verdadeira religião é ter um coração honesto, puro, ajudar os outros e ser fiel a Deus. Ir ao encontro dos necessitados, dos angustiados. Então você não pode dizer esse termo, eu sou de todas as religiões. Nós não podemos dizer que somos de todas as religiões, porque nós não somos religiosos. Nós somos seguidores de Jesus. Então, para responder uma pergunta de um inscrito, nós não somos religiosos. Nós não possuímos religião. Nós seguimos o que Jesus ensinou. Nós somos imitadores de Cristo. O ligamento com o homem até Deus foi por causa de Jesus, somente por causa de Jesus. Porque se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nós estaríamos separados até hoje, por causa do pecado de Adão e Eva, que fomos desligados da conexão com Deus. Por quê? Por causa da curiosidade da Eva. Por isso devemos ter cuidado com a curiosidade. A curiosidade leva pessoas a conhecer vãs filosofias, a entrar em caminhos errôneos, procurar outras maneiras, outras formas de conseguir os seus anseios e até mesmo a paz para a sua alma. E nós podemos ver que só Jesus pode trazer a paz para a nossa alma. Mas as pessoas costumam procurar meios, procurar ídolos, procurar coisas que vão fazer com que eles se aproximam de Deus. Mas eu quero te dizer que a única coisa que pode nos aproximar de Deus é através da cruz do Calvário, é crer na cruz do Calvário e crer em Jesus. Então cuidado você que tem muita curiosidade sobre as religiões. Nós podemos entender que Jesus, que Cristo vai nos dizer que nem tudo nos será revelado. Nós entendemos e a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que crer e for batizado será salvo e quem não crê já está condenado. Então nós não podemos dizer que nós só saberemos o que vai acontecer depois que nós morrermos, porque a palavra nos diz o que vai acontecer. A palavra diz o que vai acontecer para aqueles que forem salvos e para aqueles que forem perdidos. A palavra nos diz o que existe no Hades, o que existirá no inferno. A palavra nos diz o que existirá no céu. Quem entrará no reino de Deus, a palavra nos deixa muito claro. Aquele que vai poder entrar e aquele que não vai. Então nós não podemos deixar nos enganar por doutrinas errôneas de pessoas que vêm nos dizer que todos os caminhos levam a Deus e que são e fazem parte de todas as religiões. E que nós não sabemos o que vai acontecer, só saberemos depois que morrermos. Negativo, a palavra faz nos falar o que vai acontecer com aquele que crê em Jesus, com aquele que não crê, com aquele que irá para o céu, com aquele que não irá para o céu. A palavra é bem clara, não se deixa enganar.
Deus não se zomba, não podemos escarnecer e não podemos fechar os nossos olhos para a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque não buscam a palavra, não leem a palavra. Por isso que dizem e acreditam em vãs doutrinas e doutrinas erradas, doutrinas de demônios, acreditam que, eu não sei para onde que eu vou, eu só vou saber depois que eu morrer. Você vai saber sim antes, porque se você for guiado na palavra de Deus, você vai ver ali na palavra de Deus, ficarão de fora todos os que praticarem isso, aquilo e o outro. Diz tudo ali quem vai ficar de fora do reino de Deus e quem vai entrar no reino de Deus. A palavra é nosso guia, é a nossa bússola, é o nosso manual. Então nós não precisamos ter conhecimento e nem ter participado de rituais de ocultismo para que nós venhamos entender o mundo espiritual. A palavra revela o mundo espiritual. O Espírito Santo nos revela o mundo espiritual. Talvez você tenha pensado assim, por que o vídeo que mais deu visualização no meu canal foi o vídeo que nós falamos e conversamos sobre coisas ocultas? Porque o ser humano, ele é dotado de curiosidade. Ele quer saber tudo o que vai acontecer na vida dele, ele quer saber o que vai acontecer amanhã, ele quer saber o que vai acontecer depois. Mas estas práticas não são consideradas boas através da Bíblia Sagrada. Por que você quer tanto saber do seu futuro? Por que você quer tanto entrar nessas partes e nessas coisas que não são para nós? Existem coisas que só serão reveladas para nós na eternidade. Mas nós não devemos procurar saber o futuro, porque a palavra vai nos dizer que aquele que segue a justiça, que segue a paz, esse terá caminhos retos e planos. A palavra diz que aquele que buscar o caminho da luz, o caminho de Jesus, ele vai para o céu. Aquele que buscar o caminho das trevas vai para as trevas. Não existe meio termo, ou você é de Deus ou você não é. Não existe meias coisas. Então você tem que abrir os seus olhos espirituais. Você não deve se enganar com essas coisas do mundo. Você não deve ter tanta curiosidade sobre o mundo espiritual. Você deve ler a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai te revelar todas as coisas. É muito triste, mas existem cristãos, existem evangélicos lendo horóscopos para saber o futuro. E a palavra mesmo nos diz que isso não agrada ao Senhor. Essas coisas não agradam ao Senhor. O nosso futuro pertence a Deus. Nós precisamos parar de ter tanta curiosidade, ter curiosidade com as coisas deste mundo. Por causa que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e aquele que confia no Senhor, deleita no Senhor. Não precisa estar buscando através de profecias, através de horóscopos, através de astrologia, através de adivinhações, o que vai acontecer para a sua vida. Por que você tem tanta curiosidade para saber do seu futuro? É porque você não está firmado em Jesus, porque se você estiver firmado em Jesus, você vai confiar que Ele vai cuidar de você e que teu futuro já está predestinado para a salvação, para ter uma vida de paz, para ter uma vida eternal depois desta vida, uma vida com Deus. Mas se você não seguir por este caminho, não seguir Jesus, o seu fim, a Bíblia vai dizer o seu fim, você precisa ler a palavra de Deus. Então não tem necessidade de uma pessoa participar ou ter participado. Eu mesmo fui criada num lar cristão, nasci num lar cristão, estou na mesma igreja até hoje, congrego, participo da Santa Ceia, comungo com os irmãos, tenho comunhão com os irmãos. Nunca nunca tive experiências com essas coisas do ocultismo, mas não quer dizer que eu não tenha tido experiências, que eu não seja revelado para mim através da palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, não tenha curiosidade, nem tudo é para você saber, nem tudo Deus quer que você saiba.
Você precisa ler a palavra de Deus para direcionar a sua única bússola, a luz para o teu caminho é a palavra de Deus. Então não tenha curiosidade com essas coisas, não procure essas coisas, porque um dia você caindo neste mau caminho, vai ser muito triste de você voltar, vai ser muito difícil essa caminhada para que você regresse de novo para o lado certo. Então não se deixe enganar com as vãs doutrinas, com os vãs ensinamentos, com essas coisas que não são de Deus, com essas coisas, com essas adivinhações, com essas... tem muitas pessoas, irmãos, na internet com o espírito de adivinhação, começam a adivinhar as coisas e você acaba acreditando, começa a se alimentar dessas coisas, se alimentar. Não se alimente dessas coisas, se alimente da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o verdadeiro alimento, é um alimento que te sacia e ainda te garante uma vida eterna. Tenha comunhão com Deus, não tenha curiosidade. A curiosidade levou Eva a pecar, a curiosidade levou Eva a querer ter a sabedoria de Deus. E cabe a nós só sabermos aquilo que é para sabermos. No dia certo, no momento certo, todas as coisas serão nos reveladas. Importante é que nós venhamos seguir a palavra de Deus e ter um caminho reto diante de Deus e não nos contaminar com os rudimentos do mundo. Não se contamine com essas coisas. Guarda o teu pé, guarda a tua vida, a tua mente, vista-se da armadura de Deus para que você vença. Essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.